Agora, quero ler algumas escrituras antes que façamos a oração de dedicação. E então é somente uma rededicação, porque a verdadeira dedicação aconteceu 30 anos atrás. Agora, enquanto nós lermos esta escritura e falamos sobre ela por alguns minutos, eu confio que Deus trará suas bênçãos a nós. E agora, a outra coisa que eu ia dizer, sim, onde colocávamos os gravadores e assim por diante. Temos uma sala oficial ali para aqueles que querem fazer gravações. Há conexões especiais e tudo ali, que vem diretamente do microfone principal ali. Há salas, vestes, tudo para batismo. E então, uma coisa. Muitas pessoas sempre não me viam com bons olhos. Muitas pessoas que realmente não conheciam a Escritura acerca de se ter um crucifixo numa igreja. Lembro-me de uma vez quando algo aconteceu aqui acerca disso. Eu tinha 3 cruzes e um irmão ficou todo chocado porque ouviu uma outra denominação falar que um crucifixo significava ser católico. Quero que algum estudante ou algum cristão que nasceu de novo diga que os católicos têm a preferência quanto ao crucifixo. O crucifixo de Cristo não representa o catolicismo. Isso representa Deus, o reino. Agora, santos representam o catolicismo. Nós cremos que há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Mas os católicos creem em todos os tipos de mediadores, milhares de mulheres e homens e tudo mais. Quase qualquer bom católico que morre torna-se intercessor. Agora, o crucifixo de Cristo representa Jesus Cristo. Vocês sabiam que os cristãos primitivos, de acordo com a história antiga da igreja primitiva, carregavam cruzes nas costas, onde quer que fossem, para representar e se identificar como cristãos? Agora, os católicos afirmam que aqueles eram eles. Claro, eles afirmam que foram os primeiros, mas a Igreja Católica nem ao menos era organizada. Então, estão vendo? Mas os cristãos carregavam uma cruz nas... Vocês já ouviram falar de cruz nas costas? Vocês aplicam isso aos católicos? É a verdadeira católica mundial, Igreja Universal do Espírito Santo, que está correta. Nós somos católicos, nós somos os católicos originais, os católicos que creem na Bíblia. Estão vendo? Eles são a Igreja Católica, a organização. Nós estamos libertos disso. Nós somos a continuação da doutrina dos apóstolos. Nós somos a continuação do batismo do Espírito Santo e de todas as coisas que a igreja primitiva defendia. E a Igreja Católica não tem nenhuma delas, estão vendo? Assim, eles colocaram o crucifixo aqui, que foi trazido, que foi talhado da oliveira, sob a qual Jesus orou. Esse é o crucifixo que levou anos e foi dado a mim pelo irmão Argan Bright, e quero dedicá-lo com essa igreja. E quão apropriado isso é, seja quem for que o tenha pendurado ali. Não sei quem foi que o pendurou aqui à minha esquerda. Ele perdoou o ladrão à sua direita. Esse sou eu. E outra coisa que ele representa, como sua cabeça está inclinada, como se nota o seu sofrimento. Qualquer pessoa que está contemplando o altar. E ele está esperando você aqui, pecador. E ele está olhando para você. Posteriormente, colocarão uma pequena luz aqui, que quando o apelo ao altar estiver sendo feito,
Uma luz brilhará sobre ele, para que quando pessoas estiverem aqui para... Você diz, por que necessita disso? Não se deve ter imagem. Bem, então, o mesmo Deus que disse, não faças para ti imagens de escultura, o mesmo Deus disse, faze 2 querubins, e faze que as pontas de suas asas se toquem, e põe-nos no propiciatório, onde o povo ora. Veja, sem entendimento, está vendo? Assim, isso está inspirado e precisamente pendurado em sua correta posição. E estou tão agradecido por ser aquele do lado direito. Confio que ele me perdoou, porque eu, quanto a literalmente roubar qualquer coisa que eu saiba, nunca o fiz em minha vida. Mas tenho usado tão mal seu tempo que roubei nesse sentido. E fiz muitas coisas que não devia. E estou grato a Deus esta manhã de que Ele tenha perdoado os meus pecados. E agora quero ler no livro de 1 Crônicas 17 e só falar por cerca de 5 minutos sobre culto de dedicação, orar, e então entraremos na mensagem. Agora, em 1 Crônicas, no capítulo 17. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi. Vai e dize a Davi, meu servo, melhor dizendo: Assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa? Agora, pois, assim dirás a Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome de grandes que estão na terra. Gostaria de dizer neste ponto que Davi viu a mesma coisa que nós. Davi disse: Não é certo que vocês tenham me edificado uma casa de cedros e a arca do concerto do meu Deus ainda esteja debaixo de cortinas. Estas eram peles que tinham sido costuradas umas às outras, de ovelhas e animais. Ele disse: Não é certo que eu tenha uma bela casa e a arca do concerto do meu Deus permanecer numa tenda, de modo que Deus colocou em seu coração edificar um tabernáculo. Mas Davi, sendo um homem de amor e consagração a Deus, ainda assim ele tinha derramado sangue demais. Assim ele disse: Davi, falando isso na presença do profeta daquela era, o qual era Natã. E Natã, sabendo que Deus amava Davi, disse: Davi, tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Que declaração! Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. E aquela mesma noite, mostrando a consagração de Davi ao amor de Deus. E então, ao ver, na mesma noite,
sabendo que ele estava equivocado, que não lhe foi permitido fazê-lo, Deus foi gracioso bastante para descer e falar a Natã. E sempre gostei destas palavras. Vai e dize a Natã, vai e dize a Davi, meu servo, que eu te tirei do curral. Simplesmente ele não era nada. Eu gostaria de aplicar isso aqui, só um minuto. Eu te tirei do nada e eu te dei um nome. Tu tens um nome como os grandes que há na terra. E gostaria de aplicar isso de modo confidencial, ainda assim, de modo a salientar um ponto. Eu estava pensando que faz poucos anos eu me encontrava na cidade aqui e ninguém se importava comigo, ninguém me amava. E eu amava as pessoas, mas ninguém me amava, por causa dos antepassados da família, sem desconsideração pela minha preciosa mãe e pai. Como eu gostaria que mamãe estivesse viva para poder entrar neste santuário nesta manhã. Muitos dos veteranos que deram seu dinheiro para ajudar a construí-lo aqui, talvez Deus essa manhã os deixe olhar do balaústre. Mas a família Brana não tinha um nome muito bom por aqui, pelo fato de beberem. Ninguém queria saber de mim. E lembro-me de ter dito à minha esposa não faz muito, para somente se lembrar de que eu não conseguia fazer que ninguém conversasse comigo. Ninguém se importava comigo. E agora tenho de me esconder para ter um pouco de descanso. E agora o Senhor nos deu este grande lugar e estas grandes coisas que Ele tem feito. E Ele me deu além do nome de má reputação, Ele me deu um nome como o de alguns dos grandes homens. E Ele eliminou meus inimigos por onde quer que fosse. Nunca houve nada que tenha permanecido diante disso, por onde quer que tenha ido. Mas, e quão grato eu sou por isso! E como eu saberia, quando eu era um garotinho esfarrapado aqui, ia à escola em Grahamville, a 2 ou 3 quarteirões daqui, quando eu era o motivo de riso da escola, por ser tão esfarrapado e patinar numa velha lagoa? Como eu saberia que no fundo dessa lagoa repousava uma semente de lírio que poderia florescer desse jeito? E como eu saberia que, embora ninguém conversasse comigo, ele me daria um nome que seria honrado entre o seu povo? E agora, a Davi não foi permitido edificar o templo. Ele não pôde fazê-lo. Mas ele disse: Eu suscitarei da tua semente, e ele edificará o templo. E aquele templo será um templo eterno. E sobre o teu filho, o filho de Davi, estará um reino eterno. Ele controlará. Salomão, o filho de Davi, no natural, da sua força natural, edificou uma casa ao Senhor, um templo. Mas quando a verdadeira semente de Davi veio, o filho de Davi, ele lhes disse que chegaria a hora em que não haveria uma pedra sobre a outra daquele templo. Mas ele tentou lhes apontar outro templo. João, o revelador, lá no livro de Apocalipse, viu este tabernáculo. Apocalipse 21, ele viu um novo templo vindo, descendo do céu, adornado como uma noiva adornada para o seu esposo. E uma voz do templo disse: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus estará com eles, e eles enxugarão toda a lágrima de seus olhos. E não haverá mais fome, nem mais tristeza, nem mais dor ou morte, porque as primeiras coisas são passadas. Então, o verdadeiro filho de Davi, como veremos nestas lições que teremos essa semana, virá então ao seu templo, o templo de Deus, o verdadeiro tabernáculo, que ele foi edificar agora, porque ele disse em João 14:
Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu irei. O que ele quis dizer com isso? Já está preordenado. E vou preparar-vos lugar, e retornarei, para vos levar para mim mesmo. E, claro, sabemos que isso será na grande era por vir. E a verdadeira semente de Davi tomará o trono, que é Jesus Cristo, e reinará sobre a igreja, como sua noiva, na casa com ele e sobre as 12 tribos de Israel, por toda a eternidade. E estes pequenos lugares, como Davi não pôde edificar o verdadeiro tabernáculo de Deus, porque não estava preparado para fazer isso. Não havia nada que ele pudesse fazer. Ele era mortal e derramou sangue. Assim é hoje conosco. Não estamos preparados para edificar o verdadeiro tabernáculo de Deus. Há só um que pode fazer isso, e está em sua construção agora. Mas este pequeno tabernáculo, juntamente com o templo que Salomão lhe edificou, e juntamente com os outros, são só lugares temporários de adoração, até que chegue o tempo em que o verdadeiro tabernáculo for estabelecido sobre a terra, e a justiça reinará de céu a céu, e não haverá mais tristeza. Não se pregará em funerais naquele tabernáculo. Não haverá mais casamentos, porque o casamento será um grande casamento pela eternidade. Que ocasião será essa? Mas vamos propor no coração hoje que, em comemoração e esperando aquele tabernáculo por vir, que de tal modo nos caracterizemos pelo seu Espírito, que adoremos neste lugar como se estivéssemos naquele outro lugar, esperando aquele lugar por vir.